Oi, Adilson, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo aqui maravilhado. Quando eu Tá ouvindo ouvi bem? você falando, eu estava te ouvindo aqui maravilhado. Assim, Ah, assim, como é bom, sabe? Como é gratificante saber que você pode afetar o outro de uma forma que o outro se sinta também grandioso, sabe? Eu fico assim tão feliz, né? Vendo as pessoas compartilharem aquilo que eu estou fazendo e o quanto isso está afetando vocês e como vocês me afetam. Assim, olha, eu estou muito feliz assim por estar aqui conversando com vocês, né? E eu me sinto honrado, privilegiado por estar falando com esse grupo que eu não tenho sombra de dúvidas que tem uma grande significância aí no estado de Recife. É um privilégio. Muito obrigado pelo convite. é um prazer, uma alegria para a gente, né? Quando surgiu esse desejo de fazer o convite para você participar da live, eu confesso que eu fiquei um pouco com receio, né? Um pouco, como a gente diz aqui em Recife, com vergonha. Mas eu disse, eu vou lá, né? A gente já tem o não, eu vou em busca do sim. Eu falei para as meninas que com todo carinho você aceitou logo a proposta, não teve nenhuma objeção. E eu sei que nessa quarentena, apesar dos consultórios estarem fechados, eu tenho acompanhado você e outros profissionais estão continuamente nas lives, quase que diariamente, e com certeza é uma rotina cansativa, e ainda assim você aceitou logo de primeira, não pensou nem duas vezes. O nosso convite foi muito bem aceito por você. E as meninas, algumas, durante o dia, mandaram as perguntas para mim. Mas aí a gente quer ouvir você primeiro, para depois a gente começar a trazer essas perguntas. Eu acho assim, Andresa, que a vida ela é para ser vivida e não compreendida. Tentar compreender a vida é muito complexo. Tentar compreender por que a gente fala assim e por que a gente fala não para as coisas é muito subjetivo isso, sabe? Então, eu sou tudo isso. Eu gosto de trabalhar na espontaneidade, sabe? Eu gosto de trabalhar com o lado obscuro do ser humano, aquele que ele não revela socialmente. Eu gosto de trabalhar aquilo que eu não vou ouvir você me dizer na live, mas eu tenho apreciação para ouvir aquilo que está na sua sombra, naquilo que você não tem coragem de dizer para ninguém, aquilo que você tem vergonha de levar à luz, sabe? Eu sou uma pessoa que eu entrei para trabalhar no lado sombrio do ser humano, sabe? Porque é lá que está a luz, sabe? É lá que está, quando o ser humano em si, ele começa a mergulhar na profundidade, na profundeza da alma dele, ele se encontra. Só que muitas das vezes a gente para no medo, a gente para na raiva, a gente para na frustração, sabe? E quando a gente mergulha dentro de nós mesmos, nós nos encontramos. Foi o que eu falei ontem na live. Quando a gente está perdido e a gente encontra alguém também perdido, a gente se acha, a gente tem uma alegria assim imensurável, porque agora você está numa companhia de uma outra pessoa, É sabe? verdade. Então, se você encontra outro perdido, eu sempre falo, olha, a pessoa chega e fala assim, Adilson, olha, eu estou perdida. Eu falei, olha, eu também estou, mas nós se achamos. Vamos trabalhar com isso agora. É Então, verdade. Eu costumo dizer assim com as meninas que eu chamo elas de minhas irmãs de luta e de alma, né? legal. Irmãs que não são de sangue, mas que a vida me deu. O autismo nos aproximou e nós nos encontramos e nos conectamos com as almas, né? São minhas irmãs que eu ganhei. Anteriormente, pode ser que nossas vidas estavam cheias de amigos, a casa estava cheia, tinha muita gente, mas depois do diagnóstico e da vivência intensificada com o autismo nas nossas famílias, muitos desses que eram chegados, eles foram embora, né? Muitos Uhum. convites
nós recebíamos constantemente, pararam de chegar. E a nossa vida mudou. E aqueles que a gente pensava que iam estar do nosso lado naquele momento, não estavam mais. Aquelas amigas não estavam mais lá. Mas quando a gente encontra, quando eu e essas meninas, né, as nossas, esse grupo ele existe desde 2014. E começou com a ideia que eu tive aqui no bairro de fazer uma palestra sobre autismo. Olha que pretensão minha. E aí eu conheci outras mães do bairro, essas mães, através delas eu conheci outras e outras, e nós comecei sozinha, conheci Érica e o Elma, éramos 3 e hoje somos mais de 200. Olha aí. E assim são aquelas outras que conhecem outras e a gente não se sente só. Agora na quarentena, eu tenho que puxar a orelha dessas meninas, porque pense no povo para conversar. E elas, alguns, tá falando muito. Eu, sinceramente, você é psicólogo e eu quero, essa vai ser nosso pontapé inicial, tá? O WhatsApp é muitas vezes a válvula de escape dessas mães. Na quarentena, se ela já tinha uma rotina intensa, agora na quarentena, a rotina está muito mais intensa, porque o menino está em casa entediado, o menino quer brincar, o menino quer chamar atenção, ela tem que cozinhar, tem que limpar, o menino sente fome o tempo todo, tem que estar fazendo lanche, receita, brincadeira, munganga. Eu acho que o senhor sabe o que é munganga, né? Mas, enfim, é um termo bem nordestino. Ok. A gente se vira nos 30 o tempo todo. Então, quando a gente consegue sentar e pegar o celular e vai lá no nosso grupo de WhatsApp das nossas irmãs, onde a gente se sente à vontade, caramba, aí eu não gosto de colocar pressão em ninguém. Aí eu deixo a mulherada falar, se abrir, tirar dúvida, e falar do auxílio emergencial, e falar... E falar de cabelo, e falar de receita, do que comeu, né? A gente no grupo também tem uns dias de vendas, porque tem muitas mães que tiveram que se reinventar e trabalhar com um bolo, com artesanato, e a gente deixa o pessoal mostrar o produto e vender. Então, assim, nessa semana a gente teve uns embates, assim. Eu entendo que é válvula de escape. Nesse momento, principalmente, é o canto que a gente tem que se sentir à vontade, né? Mas, às vezes, algumas falam demais, outras falam de menos, só são observadoras. Então, aí eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, como a gente pode utilizar melhor esse espaço, realmente se tem significância ou se é algo superficial, que dicas a gente pode trazer para melhorar a qualidade da vida da gente. Hoje eu falei com elas o dia todo, olha, arrume um tempinho, porque tire um tempinho para você, é para você. A maioria dos meninos ainda não estão dormindo nesse período de quarentena, esses meninos não querem dormir não, Adilson. Os meninos querem ficar acordados até tarde. Aí a gente quer entrar na live, mas os meninos estão tudo acordados. Mas eu disse, olha, se organizem, arrume um tempinho para vocês, vamos entrar na live. E aí a bola está com você. Assim, o que você está me falando, eu acho extraordinário, porque, assim, resumindo, o que eu entendi é que você criou uma cultura que essas mães, elas podem chegar perto de você e se sentir aceita com o erro. Essas mães, elas achou um solo, primeiro, é como se elas descultuassem essa cultura que você tem que ser boa, perfeita, certa, o tempo todo. Porque, assim, o mais importante do que a mãe falar é para quem ela está falando. Porque se a mãe falar e ela pensa para qualquer um, no outro dia ela está no jornal da família, do bairro, da escola, da sociedade. Então, ela vai ter se envergonhado por ter dito aquilo que ela diz. Agora, olha que extraordinário, você criou uma cultura onde as pessoas, onde essas mães, elas podem ir lá e o lugar aceita os erros. O lugar aceita a raiva. O lugar, eles aceita a vulnerabilidade. Ele aceita a lágrima, ele aceita o ódio, ele aceita o amargo da vida. Não existe amor desprovido de ódio. Não existe alegria desprovido de tristeza.
essa relação que você preparou, esse solo, é onde mãe começa a brotar as primeiras sementes para ela começar a crescer, para ela começar a se desenvolver, para ela começar a amar a si mesma. Porque o que acontece? Quando você não tem um solo que aceita quem você não se desenvolve como ser humano. Você vive um mundo de fingimento, sabe? Você vive um mundo que não aceita você em sua totalidade. Só aceita a parte sua. E o que acontece hoje é que as mães, elas são vistas ou aceitas pela sua utilidade. É igual eu falo, não tem tempo para ela, para assistir uma live aqui, porque ela está cuidando da casa, está cuidando do filho, está preparando ele para dormir, está preparando as coisas como se ela não tivesse tempo para ser quem ela é, para pensar o que ela pensa. Então, quando você cria um solo desse, quando você cria um lugar que as pessoas têm a oportunidade, sabe, de colocar o seu pé no chão e falar assim, olha, eu aqui posso ser eu aqui eu posso ser aceito, eu aqui eu posso tirar a minha capa, os meus julgamentos, sabe? Você tem um encontro com a alma da pessoa. Você preparou uma cultura onde a alma dela é bem-vinda, juntamente com a sombra. Só que muitas vezes, o que acontece? A mãe, quando ela vai entrar dentro da casa dela, a alma tem que ficar lá do lado de fora. Quando a mãe ela vai entrar numa escola, a alma dela não cabe na escola. Então, a alma tem que ficar lá fora. A tristeza não pode acompanhar essa mãe, a raiva não pode acompanhar a mãe, a angústia não pode acompanhar a mãe. Como se ela só portasse luz dentro dela, como se ela só portasse energia, força. Quando você prepara um solo, igual você preparou, olha, que vocês podem vir aqui falar o que vocês querem, pensar o que vocês pensam. Aqui você pode matar quem vocês quiserem, porque aqui vocês são aceitos na sua totalidade. O seu modo de ser, pensar, agir, se comportar. Você construir um solo onde você entende que o ser humano é biopsicossocial e espiritual. É isso, você me falou isso, assim, é maravilhoso. Emocionou a mim e eu acho que as meninas, pelo que eu estava lendo aqui também, a gente se viu muito realmente nesse sentido, de várias vezes a gente tá bravo com alguma coisa e a gente vai lá no grupo e diz que tá bravo e briga e fica furioso e bota um monte de emoji de carinha vermelha quando a gente tá emotivo, quando a gente tá comendo demais, quando a gente tá, hoje, essa semana eu mandei um recadinho para elas no vídeo que eu não gosto muito de vídeo, não gosto muito de aparecer assim, com a imagem, outros problemas a serem trabalhados. Mas, assim, é para elas, é com elas. Eu estava com o cabelo todo arrepiado e toda bagunçada, mas eu me sinto à vontade. E a gente tem esse cuidado e que a gente possa se sentir à vontade. E aqui a gente pode, sem julgamento, porque a gente já é tão hostilizado, exato, a gente já é tão rejeitado, a gente já é tão julgado, né? Essa semana, acho que essa semana, o meu Davi, ele fez uma observação semana passada. E o meu Davi, ele tem 11 anos, é Asperger, tá até online aí na live. E ele falou, nos super-heróis, eu era comparada com a Gamora. Eu tava falando isso com meu marido hoje. Não sei se meu marido tá online ou se é minha filha que tá com o celular dele. E eu era a Gamora dos Guardiões da Galáxia, porque ela é muito brava, a Gamora. E eu fui conversar com ele, disse, mas eu sou brava o tempo todo. Ele falou, não é. Mas às vezes você fica bravo. Eu digo, todo mundo fica bravo. Mas é porque ninguém está acostumado a ver a mamãe brava. Quando a mamãe que fica brava, aí todo mundo, poxa, mas é a mãe que ficou brava. Então a mãe também tem direito de ficar brava. A mãe também tem dia que ela tá com preguiça, ela tá de saco cheio, ela tá cansada. Todo mundo não fica, então a mãe não é imune. Acho que quando a gente fica se esforçando tanto para manter aquela imagem, como você falou, de uma luz constante, quando a gente se esforça, é tão cansativo, é tão exaustivo, sabe? Eu não gosto, por exemplo, e as meninas, boa parte das mulheres está caindo a ficha agora. Esse lance de a guerreira,
Mulher Maravilha, super mãe, sou nada disso. Hoje eu estava conversando com uma das meninas do grupo e ela falou, e a gente conversando assim, ai, como é que você dá conta? Eu falei, simples, eu não dou conta. Não dou, porque tem dia que eu dou e tem dia que eu não dou. Tem dia que eu dou, tem dia que eu não dou. Paciência. É claro que a gente sabe que quando a gente não dá conta, às vezes a gente se frustra. E aí vem outra coisa que eu quero trazer, a culpa. Então, quando a gente está tentando, cada um às vezes tem o seu escape. Algumas mães gostam de exercício físico, outras gostam de tratamento de beleza, outras gostam de filmes, enfim. Cada uma tem um tipo de coisa que gosta de fazer, porque você é uma pessoa, você não é uma pessoa que é mãe, você não é só mãe. E às vezes, quando a gente se dá esse direito, né, existe uma culpa. E, às vezes, meu marido puxa a minha orelha, porque quando eu saio para algum lugar e vejo uma roupa que eu gostei, alguma coisa, eu escondo na bolsa. De quem eu estou escondendo, eu não faço ideia. Eu falo para ele, eu comprei, está escondido. Eu quero... Mas, assim, é uma coisa... Eu estou escondendo porque, de alguma forma, eu me sinto culpada porque eu parei... Gastei meia hora, 20 minutos numa loja e gastei um dinheiro comprando uma roupa para mim, sem ninguém saber. E se eu podia ter comprado para minha filha, para o meu filho, eu podia ter feito outra coisa. Então, por mais que aquilo me traga algum prazer, também me traz culpa. E aí eu queria que você trouxesse, que foi uma coisa que algumas meninas que entraram em contato comigo pediram para conversar sobre isso. O que é que a gente faz? Como é que a gente faz para... Sabe? Eu sei que nós temos a nossa fé, eu tenho a minha fé, cada um tem a sua, no nosso Criador, no nosso Deus, e isso também revigora a alma, a nossa fé, fortalece, mas de um modo geral, se tratando das nossas emoções, como que a gente faz com isso? Assim, o que eu percebo é que quando a mãe, por exemplo, quando você for lá na loja e comprou algo para você, é como o seu consciente falasse que você está roubando algo que você deveria dar para o seu filho. Quando você come alguma coisa, é como se você estivesse tirando da boca dele. Então, tudo que você faz é como se viesse junto o ladrão da alegria. Sabe, que não deixa você sentir prazer com você. Porque... Quando a mulher, não generalizando, é lógico, cada um com a sua história de vida, mas quando a mulher ela tem um filho com deficiência, é como se ela não aceitasse alguma parte sua. Ela percebe, ela começa a ter pensamentos, idealizações, que uma parte dela é deficiente. E ali é onde essa culpa está. Porque ela acha que ela é o filho que ela tem. Se você é o que você acha que ele tem, muitas acham que ele é deficiente, que ele não é um ser humano, que tem uma alma. E aí a mãe começa a se relacionar com essa criança no processo de fazer isso, de fazer aquilo, começa só a ensinar as coisas para essa criança, mas muito se distancia da relação de afeto. É como se aquela criança também não tivesse alma. Quando a mãe tira a alma dela, quando ela se relaciona com essa parte deficiente dela, ela começa a se relacionar com a deficiência do filho e parece que os dois caminham nesse processo sem alma. E nesse processo que vai caminhando, vai gerando culpa, vai gerando remorso, porque a mãe, ela acha que ela tem que suprir todas as necessidades. Ela vai se amando a partir da utilidade que ela tem para o filho. Ela não percebe os afetos, ela não percebe o sentimento, porque ela não consegue chorar, muitas das vezes, sem generalizar, ela não consegue chorar diante dos olhos do filho, ela não consegue mostrar as suas fraquezas para o filho. Então, o filho ele tem uma idealização que a mãe é heroína, que é forte, que tem superpoderes. A criança pode pensar isso. A mãe que não pode aceitar esse pensamento. Porque a criança, a gente dá crédito quando ele começa a ver a mãe como uma heroína. Isso é extraordinário, isso é lindo, isso é bom. Mas o adulto pensar que ele é aquilo que o filho está pensando, aí está deturpado o pensamento, aí está desorganizado.
Aí gera culpa, porque a mãe quer ser essa heroína que o filho deseja, mas ela não é. E aí ela tem um encontro com a realidade. Só que ela precisa falar sobre isso. Quando as mães elas vêm fazer psicoterapia comigo, é como se eu emprestasse uma parte da minha consciência e colocasse nela para ela pensar junto comigo. Porque elas criam algumas verdades que são incertas. Elas têm umas verdades que quando você começa a ouvir, você vê que não são pensamentos delas, mas são pensamentos dos outros que elas carregam e suportam e toleram como se fossem delas. Isso. Então, é o que a gente chama de sofismo. É uma aparência de verdade, mas quando você entra no núcleo, você vê que é só mentira. É uma coisa tóxica. É uma coisa que vem para diminuir a mãe. É uma coisa que tem lá para adoecer, para ela viver no que eu chamo processo de morrência. Porque essa culpa, ela vai se diluindo. Ela vai vivendo num processo cada vez mais pesado e vai se tornando uma armadura de ferro. Só que chega uma hora que ela quer tirar, ela não suporta mais, mas a armadura está colada na pele dela. Tem muitas camadas. Sabe? Então, tem mãe, quando ela quer falar, 3, 4 sessões para ela falar o que de fato ela quer falar, porque ela tem vergonha. Ela tem medo de ser julgada. Ela tem medo de ser diminuída. Porque a história de vida dela está relacionada com isso. Com muito julgamento, com muito apontamento, com muita diminuição. Então, é muito difícil porque elas falarem isso para as pessoas que estão ao lado com medo do julgamento. E isso acaba se tornando cada vez mais pesado. É um fardo pesado e que vai adoecendo. Porque a gente tem que mostrar o nosso lado ruim. O ser humano não é transcendente. A gente não pode... Eu sempre falo que assim, tem uma metade da população que pensa que é Deus e tem a outra metade que tem certeza que é Deus. Sabe? E as mães, elas percebem que elas não são Deus, e aí isso deixa elas constrangidas. Sabe? Então, isso que você preparou, esse solo que as mães têm, que elas podem falar dos medos, dos receios, da vulnerabilidade, é como você removesse parte dessa culpa. Elas têm que ter um lugar que elas possam falar assim, olha, eu tenho vontade de matar o meu filho. Eu tenho vontade de jogar ele pela janela. Porque a criança, durante o desenvolvimento da criança, ele também tem vontade de matar o pai, de matar a mãe. Não existe amor desprovido de ódio. Não precisamos ter vergonha disso. Mas a gente vive numa cultura que você tem que ser perfeito para o outro. As pessoas estão relacionando com o outro se o outro for a imagem e a semelhança dele. Se você não pensar da forma que eu penso, limite-se à sua insignificância. Não quero você no meu hall de amigos. Então, as pessoas elas estão se imbecilizando. Elas não estão respeitando a diversidade do pensamento, a diversidade humana. Quando elas olham um deficiente, ela não tem nenhum processo de empatia porque ela acha que ela é perfeita. E eu falo para a mãe, o único ser humano que é perfeito é aquele que aceita as suas imperfeições. Sim. Então a culpa é uma mentira muito diabólica que as mães carregam. É verdade. E se ela não levar luz, olha, se você não cuidar, que as mães possam pensar nisso e anotar isso que eu vou dizer para elas. Se a mãe não cuidar da dor que ela sente, a dor que ela sente vai cuidar dela. Se você não tiver consciência, se você não aceitar, se você não abraçar a sua sombra que vai te abraçar.
E ao invés de você controlar ela, é ela que vai te controlar. Se você não levar luz para as suas... Se a mãe não levar luz para a escuridão, ela vai viver nas trevas. É muito pesado isso. É muito pesado. Eu não gosto de falar, de fazer live falando sobre isso, porque isso também desencadeia um monte de pensamentos. Eu gosto de fazer isso em roda de conversa. Eu gosto de fazer isso em roda de conversa. Porque na roda de conversa a mãe chora, a gente vai lá e abraça todo mundo, a gente vai lá e acolhe essa mãe. Aqui eu falo, e aí eu saio de cena e a mãe fica lá com os pensamentos acelerados, antecipados. E isso eu não me sinto confortável. Então, eu procuro... eu escrevo algumas coisas que são, de fato, muito pesadas às vezes, né? Eu fico pensando se eu devo falar isso ou não, né? Mas eu fico pensando que, de uma certa forma, eu também sou uma voz que a mãe não consegue ter. Sabe? Eu sou um grito que a mãe não consegue dar. Sabe? Eu sou uma expressão que a mãe não consegue colocar na mesa. Sabe? Então, eu penso o seguinte, que a mãe, ou eu mesmo, posso falar uma palavra errada, mas pelo menos eu falei. O problema da culpa, por exemplo, que a mãe carrega, é pela ausência de tudo e de todos. Sabe, a mãe, eu falo que ela recebe a culpa porque não tem nenhuma outra pessoa ao lado dela para que ela possa culpar. A fala da mãe é errada porque não tem nenhuma outra fala a não ser a dela. Uhum. Então, como não ser culpada pela fala? Como não ser culpada pelo comportamento, pelos o que foi certo e o que foi errado, se é só ela que faz essas coisas? Sim. Isso é muito, muito forte, né? Eu tenho um vídeo, um dos seus vídeos, né? Que você fala sobre uma experiência sua passando na África e vendo uma mãe que estava carregando o filho nas costas. E você pergunta para ela se não estava pesado carregar a criança. E ela diz, não está pesado, porque é o meu filho. Então, muitas vezes, o que está pesado, o que está sufocando e esmagando as mães, não é o filho. O filho não é o filho, é o olhar do outro, é o que o outro vem e coloca nesse fardo e a culpa que a gente insiste em carregar, né? A gente tem que se libertar dessa culpa. E uma das coisas que vai ficar muito forte para mim, eu creio que para as meninas também, depois que essa live acabar, a gente vai ter pano para manga nesse grupo, viu? Essa questão de, se você não abraçar a sua dor, ela vai lhe abraçar. Então, o que é que a gente quer fazer, meninas? Vamos refletir sobre isso. O que é que a gente quer fazer? A gente quer se mostrar o tempo todo como a Mulher Maravilha? Ou a gente realmente quer dizer assim, não, tem uma dor, tem uma ferida aqui e eu tenho algo para botar para fora, porque senão a dor ela não vai só abraçar a gente não, né, Adilson? Ela vai engolir. Exato. A gente não foi, a gente vive... Assim, nós não fomos criados para entender a vida, sabe? A gente foi criado para viver. Então, e como se vive? Se entregando. Sabe? Como se vive compartilhando aquilo que você é. Sabe? E quando eu estou com as pessoas, se a pessoa não aceitar o meu lado ruim, o meu lado vulnerável, essa pessoa não é digna para sentar na mesa comigo. Sabe, eu quero estar em volta de pessoas, sabe, que são humanas, que erram, e que acertam, que chora, e que seca lágrima. Pessoas que aceitam as minhas feridas. Sabe, pessoas que eu posso falar sem medo, sem julgamento. Isso é ter amigo. É verdade. Sabe? Então, eu acho que a vida ela é curta e pequena demais para a gente não ser nós mesmos. Ser o outro é muito difícil. Tem que aprender a se conhecer e a se amar.
Eu também assisti uma live sua com a Kênia essa semana, e um trecho da live me chamou bastante atenção, e aí eu vou entrar em outro assunto que também foi assunto que elas me pediram, com relação à autoestima. A Kênia falou de uma experiência que ela tinha chegado numa praia com toda de vestido e viu umas menininhas novinhas com biquíni e tal, e ela ficou meio constrangida, e que é muito comum para a maioria de nós que somos mães, e que muitas vezes somos mães de crianças, no nosso caso, com deficiência, com autismo, e quando a gente vai para uma praia, a gente não está ligado, a gente não está ligada no bronze, nem no visual da gente na praia. Meu filho está conseguindo. A gente pensa, a vibe é assim, meu filho está na praia, ele está conseguindo, que massa, a gente finalmente conseguiu vir para a praia, está conseguindo aproveitar. Aí ele está pegando na areia que ele tinha aversão. Nossa, ele está entrando no mar, e eu estou aqui aproveitando, feliz. Nossa, o marido veio também, poxa vida, melhor ainda, a gente conseguiu a família na praia. Então, a gente está em outra, mas mesmo assim a gente olha e de alguma forma é como se tem uma amiga nossa, a Luciane, ela está aqui na live com a gente, que ela diz assim, eu sinto saudade de mim. Então, eu posso, não sei, mas eu acho, né, que a gente fica dividido entre saudade, saudade da gente, de uma parte de nós sente saudade do que um dia já fomos, e outra parte de nós está muito feliz e orgulhosa e satisfeita, né, pelo que a gente está iniciando agora. A gente fica nessa, sabe, poxa vida, eu sinto uma saudade de mim, mas agora eu estou em outra vida, é outra época, outro tempo, a minha vida é essa. Então, assim, é difícil lidar com isso, a autoestima, né? Tem uma das nossas amigas aí do grupo que ela resolveu, estava muito mal e resolveu mudar o visual em casa, pintar o cabelo colorido e tudo. Isso é bom, eu falei, ótimo. Maravilha! Deixar o cabelo colorido vai fazer você dar uma levantada no astral. É quem você é. Mas aí a gente já fica assim, nossa, mas aí se eu colocar trancinha Rastafari, se eu pintar o cabelo de verde, o pessoal vai dizer, aquela mulher, ela não tem um filho especial. Porque ela está assim agora, querendo ser, ela está querendo ser o quê? Ela tem que procurar o lugar dela. E a gente fica nessa luta, querendo de alguma forma, atender a expectativa desses olhares. E aí eu queria que você falasse sobre isso também. Tá, deixa eu só te perguntar, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, mas a tua imagem está carregando. Travou aqui, eu não sei o que houve. Você quer sair e entrar de volta? Eu chamo de novo. Deixa eu ver aqui, peraí. Poxa, mas a gente está com 50 pessoas, vai sair todo mundo. Será que eles vão voltar? Espere, não saiam. A gente vai tentar melhorar a imagem. Por favor, é rápido. Eu fecho a tua janela e te chamo de novo. Pode ser? Vamos tentar? Fiquem, meninas. Por favor. E meninos que estão online também. Não vão embora. A Dilson vai sair e voltar na mesma hora. Deixa eu tentar aqui. Oi. Fecha a porta, mamãe, para mim. Esperem! Ele tá voltando! Agora que a gente tem conversa boa, tô aguardando, ele tá voltando. E aí, vamos ver o que é que a Dilson tem pra gente, meninas. Aguardando. Oi, filha. Oi. Tá, fecha a porta pra mamãe, por favor. Deixa eu fechar e vou chamar de novo. Pois é, tá maravilhoso, né, Ana? Vi Sandra também, Sandra Ramos Fono.
O grupo é o Mães e Anjos Azuis. É Mães e Anjos Azuis. Tá voltando agora. Bora ver se a transmissão tá melhor. Meu Deus. Quem é? É Jéssica. Alguém entrou e saiu. Jéssica com os meninos. Então, gente, eu acho que essa coisa que ele vai estar entrando novamente e trazendo para a gente, acho que é uma questão de internet que deu uma caída, né? Mas é uma coisa para a gente refletir, né? Uma coisa para a gente refletir bastante. A gente fica dividido, muito dividido entre quem eu era e, assim, eu sinto saudade de mim. Toda vez que Lu fala isso, eu sinto saudade de mim. Olha a Lu aí, ela tá aqui. Aí eu sinto saudade de mim. Eu também, sabe? Eu sinto saudade de mim. Oi? É muito... eu tenho muito orgulho. E eu tenho certeza que as meninas também ficam nesse impasse. Sinto saudade de mim, mas que saudade é essa, Adilson? Orienta a gente, pelo amor de Deus. Legal. Tá me ouvindo agora? Tá ótimo, tá. Tô ouvindo bem. Então, vamos lá. O que acontece? Né? A mãe, nesse processo, ela vai se entupindo de coisa para fazer. Quando a mãe se entope de coisa para ela fazer, ela não tem espaço dentro dela para ela mesma. Muitas mães, se você perguntar o que ela gosta de fazer, ela esqueceu, ela não sabe mais. Porque no processo dela fazer coisa para o outro, ela não sabe fazer coisa para si mesma. Quando ela tá, a mãe, ela é condicionada a olhar para fora. Ela está olhando para fora o tempo todo. Ela dificilmente ela vai ter esse olhar para dentro, porque ela foi ensinada a olhar para fora. Então, quando a mãe, o que você falou, quando você vai lá e compra uma coisa para você, e você se sente culpada por isso, você não sente-se confortável em te fazer um bem. Você não se sente confortável em te fazer um mimo. Olha como isso é perverso. Eu não sinto bem em ter amor próprio. E quando você não sente amor próprio, você também está aberto para a culpa. Você está aberta para o pensamento alheio. Você não está por você, você está por outro. E aí você não se valoriza. E se você não se valorizar, não espere a valorização do outro. É verdade. Então, você vê que muitas mães, elas não têm autorrespeito. Quando você não se sente no direito de fazer algo por você, você tem que se perguntar se você respeita a si mesmo. Porque se você não respeitar a si mesma, não espere que o outro vai fazer aquilo que nem você faça por você. Sabe? Então, quando você estiver lá comprando aquela lingerie linda, maravilhosa, e você se sentir mal, você tem que se perguntar, esse pensamento é meu ou esse pensamento é do outro? Começar a conversar com você, por que eu não posso comprar? Por que eu não posso me sentir bem? Por que eu não posso me sentir amada? Por que eu não posso me sentir gostosa? Por quê? A mãe, ela tem que pensar assim, às vezes nós temos uma mente que mente. E temos que questionar. Sempre que eu vou fazer algo para mim, se eu me sentir culpado, se eu me sentir errado, eu tenho que perguntar que possivelmente esse pensamento não é seu. Esse pensamento vem dessa sociedade perversa. Que eles chamam, querem fazer inclusão com o seu filho depois de excluir ele. É verdade. Sabe? Então, a gente tem que sempre estar fazendo uma autoanálise. Sabe? Buscar entender por que esses pensamentos, eles chegam e deixam a gente desorganizada, perturbada, mal amada, mal orientada. E falar isso, igual você falar assim, chega numa roda de conversa e fala assim, gente, olha, eu fui comprar hoje uma lingerie e eu me senti muito desconfortável, eu não me senti bem. Quando você fala isso, você vai se conectar com a outra mãe que foi lá e foi comprar
uma maquiagem e também não se sentiu bem. Então, nós temos que compartilhar esse nosso lado que nós não se sentimos confortáveis uns com os outros, para a gente se identificar, para a gente se aproximar um do outro. Então, são muitas mentiras. O que pesa na vida da mãe, como você falou, não é o filho que tem, mas é a culpa que a mãe carrega, ela carrega um saco nas costas dela, que é culpa, que é julgamento, que é fala tóxica, que é o veneno alheio da sociedade. A mãe carrega as instituições nas costas. A mãe carrega, sabe, o transporte público. A mãe carrega uma sociedade nas costas. Então, quando ela se sentir culpada, é ela se questionar se esse pensamento é dela. Que aí ela vai... Mas que é possível. Forte, né? É muito forte. A gente, sim, eu entendo essa saudade que a gente sente de quem eu era. Não é saudade, é como se fosse saudade de reservar um tempo para eu me amar, para eu olhar para mim, para eu me mimar. Então, faça isso. Eu estou vendo vários comentários das meninas que comprou maquiagem e estava querendo devolver, desistir. De repente, um perfume, eu já tenho umas surtadas assim, poxa, sempre quis ter esse perfume. O perfume é o olho da cara, mas eu vou dar um jeito. E aí eu comprei o perfume e eu acho que ninguém nem sonhava, mas quando eu colocava aquele perfume e ia trabalhar, nossa, descendo a rua eu me sentia maravilhosa. E a gente tem que se permitir, sim, né? Às vezes o que acontece? A gente está em casa, muito cansada, e quer ficar de boa, não quer ficar arrumando casa, limpando e tal. E aí, se chega alguém, até um familiar na nossa casa, aí começa, né? Nossa, o que está acontecendo aqui? Vocês fizeram o quê? Compraram aqui, eu não sei como é que vocês chamam aí em São Paulo, né? Mas aqui a gente compra muito galeto, que é um frango assado, que vende muito em um monte de lugar, na churrasqueira. Você comprou isso para almoçar, mas é final de semana, vai comer um galeto assado, não tem um almoço, e, nossa, tua cama passou o dia assim, você não colocou uma coxa na cama, ainda não providenciou, não pintou essa parede, pelo amor de Deus, né? Aí dá vontade de ser, não vem na minha casa para encher o saco, fica na tua casa. Agora, o que acontece? Uma parte de nós até diz, mas a gente só diz, Adilson, quando a gente já não aguenta mais e a gente está para explodir. É o que acontece muito. Mas a gente, para chegar nesse ponto de dizer, de explodir, a gente aguenta tanto. A gente pega esse saco que você falou e carrega esse saco para cima e para baixo, tantas vezes. Porque todo mundo matricula seu filho na escola e tem que fazer, a família tem que fazer o papel da família, que é acompanhar os estudos, incentivar, manter uma linha de comunicação com a escola. Mas no nosso caso, mães de crianças com deficiência, mãe de autista, a escola quer que a gente faça o que a escola tem que fazer. A gente tem que adaptar material, fazer ficha dos meninos, levar o material para a escola, levar a agenda visual, correr atrás. Quer dizer, a gente não. Eu sou a mãe. Eu não tenho que fazer isso. E eu tô vendo, eu me vi assim durante muito tempo na vida escolar dos meus meninos e vejo que os meus já têm 11, 12 anos e vejo as meninas, as mães dos menores, sendo terapeuta e levando tudo para a escola, levando o material adaptado do menino. Calma, vamos colocar um freio, como você falou, a gente tem que resolver tudo. Não tem tratamento, lá vai a gente. Aqui no nosso grupo, eu vou te mandar depois um videozinho com um pouco da história da gente. Mas aqui em Recife, vai para a rua fazer protesto. O governo tem atendimento, não. Vamos lá na prefeitura. Vamos lá na frente do Palácio do Governo fazer protesto. Vamos reclamar. Vamos para a audiência pública pedir um projeto de lei. Vamos fazer um pleito. A gente está o tempo todo movida em atividade, lutando, brigando, reclamando, batendo de frente
para que os nossos filhos tenham os seus direitos cumpridos. E aí, quando a gente sai carregando esse saco, mas aí quando a gente chega num ambiente, na nossa casa, que é a nossa fortaleza, vamos dizer assim, e alguém entra no nosso lar, alguém do nosso convívio familiar, as meninas sempre falam, na família às vezes é muito pior do que o pessoal lá fora. E alguém vem com críticas destrutivas e tudo mais, aí a gente não aguenta, a gente surta. E às vezes quando a gente surta mesmo. Olha, não sei se está dando para ouvir aqui, mas a minha mais velha está chorando aqui. Eu vou sair aqui do quarto, você vai conversando aí com as meninas e eu já volto. Meninas, tá, vocês sabem como é o esquema. Vocês já sabem como é. São 2 autistas aqui, mistura na vitamina aí com TDAH e dá um bolo arretado. Eu já volto. Eu acho isso impressionante, porque é isso. Você não vai ver uma outra live, sabe, que isso acontece. E assim, já pensou se a gente achar ruim? Como, eu fico imaginando, se ela pudesse ficar aqui e ir lá, ela faria. E é justamente isso que as mães fazem. É como se ela estivesse aqui na minha frente, e aí ela fosse lá também. Aí, enquanto ela está aqui, ela vai atender o filho, ela vai na escola. Isso é um exemplo lindo de como vocês podem perceber o que vocês tentam fazer na realidade de vocês. Enquanto está aqui, está atendendo o filho, que está na escola, só que vocês estão onde? No pensamento. Porque enquanto ela está lá, foi atender o filho dela, o pensamento dela você acha que está onde? Que está lá ou que está aqui? O pensamento dela está aqui, embora ela esteja lá fisicamente. Então, o que vocês têm que hoje perceber e guardar isso é que dentro de uma mãe mora outra mãe que vigia e julga ela o tempo todo. Então, vocês têm que perceber isso. Quem vocês estão carregando dentro de vocês? Sabe? Porque são geralmente essas pessoas que vigiam vocês e que julga e que rouba toda a energia. Você entende isso? É complexo, mas olha a vida real de vocês. Essa cena é que vocês possam parar e enxergar e olhar. Essa é a vida real. Bem-vindo à vida real. É isso. É isso. Voltei. Sabe? Eu estava falando para eles, assim, quando você foi lá para atender seus filhos, eu falei, olha, bem-vindo à vida real de mamãe. Que tem que se multiplicar. Se você pudesse ficar onde você está agora e saísse uma outra pessoa e fosse atender lá, você faria. E é isso que vocês tentam fazer na vida real. É assim. É assim. Você vê como vocês estão tentando se multiplicar, sabe? Se dividir, se entregar, dar o tempo todo. Então, a mãe, ela tem que ter consciência disso, que ela não pode ser tudo. E o que eu estava falando também, Andresa, é que as mães, elas carregam e mora outra mãe dentro delas que vigia e julga ela o tempo todo e toda hora. Então, a mãe é como se ela carregasse várias pessoas dentro dela que vigia ela e que culpa. É verdade. E que a culpa. Só que, assim, o que eu estou falando, o que a gente está conversando aqui, cada um tem que pegar para a sua história e tem que ter insights para ter aplicabilidade. Sim. É igual ao autismo. A gente vê as pessoas falando de autismo baseado nas teorias, nos livros. Não tem nada de errado com isso. Mas quando você vê o autismo na prática, você vai ver assim, o distanciamento da teoria e da prática. Sabe? Porque na teoria você não dói. Na teoria não tem sentimento. Na teoria não tem mordida. Na teoria não tem beliscões. Na teoria não puxa seu cabelo. Na teoria não tritura o seu óculos. Na teoria não rasga a sua roupa.
Na teoria, você não se sente confortável, você não se sente desconfortável. Então, entre a teoria e a prática, há um abismo. Então, essa prática que você mostrou agora, ela mostrou a realidade dessas 60 pessoas, 60 mães aqui que estão aqui, enxergaram a sua própria realidade. Sim. É isso, assim. E é isso o tempo todo. E assim, uma coisa que eu queria trazer para a gente fechar, porque o nosso tempo tá chegando, é uma pena. Mas um último tema, eu espero, meninas, que as que me pediram para fazer perguntas estejam se sentindo contempladas desde o início do nosso papo aqui, porque eu tentei juntar para que ele pudesse trazer para a gente, na fala dele, um pouco de tudo aquilo que vocês foram me pedindo hoje. Hoje não, né? Essa semana. E aí, a outra coisa é, assim, nossos sonhos. Nossa vida profissional, nossa carreira, nossos estudos, nossa vontade de fazer um curso e essas outras coisas que nós somos uma pessoa completa. A gente não tem como dividir, essa daqui é mãe e essa vai buscar os sonhos. E a gente tem que tentar viver os nossos... A gente precisa, eu me sinto assim, eu preciso dos meus sonhos, dos meus projetos, porque eu sou uma pessoa dentro desse universo. Eu sou uma pessoa, eu não posso só ser mãe, porque eu sou mãe também. Mãe é maravilhoso e talvez seja uma parte muito grande de mim, mas não é só isso. E a gente encontra esse julgamento, né? Eu tive uma experiência, compartilhei com as meninas no nosso cantinho algumas vezes, que eu cheguei a ter uma colega de trabalho que abertamente conversou para mim assim, olha, por que você não se afasta do trabalho? Eu sou professora da rede pública e eu venho trabalhando fora da sala de aula, como técnica pedagógica na nossa gerência aqui de educação especial, né? E uma colega de trabalho, diante da demanda, aquela coisa toda, tem que dar entrada no processo para reduzir o horário, e hoje é de terapia do menino, amanhã é da menina, mas de novo, todo dia é terapia. E aí aquela coisa toda, e a colega, ela fez observações para mim, que eu pensei em todas as outras mães. Me doeu e me deixou triste, porque eu pensei assim, é o olhar da sociedade para nós. Não foi o olhar só daquela pessoa para mim. Quando ela disse assim, olha, por que você não se afasta? Você tira uma licença, e quando seu filho ficar bom, seus filhos ficarem bons, aí você volta. Porque assim, às vezes quando você está aqui, você ainda tem que atender o telefone, você ainda tem que, sabe, você vem, mas então nem adianta. E aquilo primeiro, eu deixei aquilo entrar. E em vez de eu relutar, né, eu disse assim, não, por que você, ela fez, por que você trabalha? Se afasta, desiste, não faz sentido. Tantos anos tentando conciliar e não deu certo. E aí eu parei e pensei, como assim que não deu certo? Deu certo, né? Eu sou servidora pública há 16 anos, então como é que não deu certo se eu cheguei até aqui? Tá dando certo. Então, eu queria que você também trouxesse uma reflexão, vai ser a nossa reflexão final por causa do nosso tempo, infelizmente, sobre isso, né? Essa mãe e os seus sonhos, os seus projetos, o seu desejo, necessidade de ter uma carreira, que ainda assim vai ser condenado, porque a sua vida, ela não vai ser só, eu vou sair maravilhosa, botar um terninho, um salto e vou embora trabalhar, ou então vou pegar o meu busão, o meu metrô maravilhoso, e vou trabalhar, não. Eu vou fazer um monte de coisa antes de sair. Quando eu chegar, eu vou fazer um monte de coisa de novo. E vai ser assim, mas eu quero, né? Eu vou estudar online de madrugada, vai ser, sabe? Eu vou dar um jeito. Então, eu queria que você trouxesse uma palavra para estimular as meninas, né? A gente tem pouco tempo, vai ser final. Ai, que pena. Eu acho assim, olha, a mãe, ela tem que entender que ela não é uma função, que ela é uma pessoa. Esse é o primeiro ponto. Porque a sociedade, ele vai fabricar funções. E aí você vai achar que você é aquilo que você faz. Por isso que muitas mães amam ser útil. Elas